Salve, galera! Estamos aqui em mais um GES-Pod Multistúdios do Empreendedorismo. Agora, primeiro pedir desculpas ao Jadir, porque ele está esperando pra caramba aqui, mas quando as pessoas não têm compromisso com horário e ficam muito tranquilas, né? Aí acaba atropelando tudo. Então, Jadir, primeiro me desculpa, mas agora nós vamos fazer o melhor programa da série. Estamos recebendo aqui para falar de um assunto que é fundamental. Hoje, a transformação digital não é mais opção, é fato, tem que acontecer. E aí, eu que vou desafiá-los a falar como pode utilizar toda essa tecnologia no varejo de serviços. Então, nós estamos com o Jadir Azeredo, analista de projetos e capacitação da Intelbras pela SDE Distribuidora. E o nosso querido Carlos, além de samurai da nossa academia de negócios, ele é o CEO da Bit 200. Obrigado. Bit 2000, André. Botaram um zero a menos. O Desculpa, zero transforma Carlos, mas mil em milhões. Carlos, desculpa. Bit 2000. Juliana, falha sua. Tá? Então, gente, para a gente começar esse bate-papo... Depois você edita de novo, Bit 2000. Bit 2000, ó. Carlinhos da Bit 2000. Pronto, vai sair assim. E aí, como essas ferramentas digitais podem contribuir para o varejo de serviço? É isso aí, André. Muito, muito bom. Esse tema é um tema hoje que é fundamental para o sucesso de qualquer negócio, né? Quando a gente está no mercado extremamente competitivo, que exige qualidade e exige uma experiência do cliente, o sistema de segurança eletrônica, Wi-Fi, a junção e a convergência dessas tecnologias vão garantir que todos os processos da empresa aconteçam como planejado, evitando ali o máximo de falhas humanas, né? Então, quando a gente tem um processo muito bem desenhado, a gente traça um paralelo com a tecnologia, com as ferramentas que vão dar suporte ao varejo para que seja cumprido como planejamento. Assim como o varejo, a indústria, o supermercado, o hospital. Então, hoje não existe um segmento que vai ter essa aplicação. Hoje a gente pensa, planeja, traz isso para uma bancada e vai fazer uma análise do projeto para garantir que aquela esteira de produção funcione, como é que vai acontecer numa parada de energia ou num problema funcional da esteira. Tudo isso é detectado por sistemas e sensores de automação. E aí, Jadir, me dá um exemplo dessas ferramentas, porque eu sou da época que a Intelbras era só PABX, né? Era o maior sonho de um cara que estava montando uma empresa, a minha primeira empresa lá. O meu sonho foi juntar um dinheirinho para botar um PABX lá para tirar onda, né? Apertava o número lá, a secretária atendia e tal. E durante muito tempo, eu acho que a Intelbras dominou esse mercado. Sim. E agora, quais são essas ferramentas novas aí que o Carlos está falando que pode dar mais garantia e segurança para o varejo, serviço, etc? Opa, queria agradecer primeiro o convite, tá? Em nome da família SDE, que hoje é um canal de distribuição, o maior canal de distribuição Intelbras no Rio. Vamos lá. Hoje temos de tudo um pouco para diversos segmentos. Vamos focar no varejo. Primeiro a gente queria tirar essa mística, né, de que o IA veio para substituir o homem. Não veio. O IA veio para otimizar os processos humanos. Tá? Onde a gente tem algumas pessoas performando até menos do que poderiam a respeito de um determinado operacional, o IA veio auxiliar para fazer com que o processo seja otimizado. De soluções para o varejo hoje, nós temos desde demandas de detecção facial, que através de metadados, ou seja, o que é isso? É coletar as características dos rostos daquelas pessoas que estão entrando no seu estabelecimento e fazer uma curva de gênero, idade, te dar uma resposta dentro de um módulo de varejo, de um business intelligence que você venha integrar. Tá? Aquela coleta de dados efetiva que você tem do seu público vai te auxiliar em diversas demandas posteriores, numa campanha que você venha fazer, em relação a alguma demanda específica para o teu público. Vamos dizer que o Carlinhos é um consumidor assíduo da minha loja. E vamos colocar aqui um estabelecimento de vinhos.
e eu sempre sei a marca de vinhos que ele consome. Mas a partir do momento que eu não estou na loja, alguém precisa responder por isso. Através de um banco de dados, um reconhecimento facial, um pré-cadastro, por exemplo, não importa em qual loja minha ele esteja, vamos colocar que eu tenha 14, 20 estabelecimentos. Ali dentro, eu coloco o rosto dele e em qualquer loja que ele vá, seja aqui ou fora da cidade do Rio de Janeiro, quando ele entrar na loja, vão reconhecer pelo rosto e falar: esse é o seu Carlos Miranda, ele consome o vinho tal e ele é consumidor da loja 1 lá em Jacarepaguá. E a partir dali, um gerente já aborda: seu Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo. Isso é um dos exemplos que a tecnologia pode trazer para o varejo, auxiliando o dia a dia e aumentando a performance de vendas. Tá? Porque auxilia não só na fidelização do cliente, como na experiência, né? Isso. A experiência hoje é tudo, e quando você tem um tipo de serviço desse, vai na veia, né? Na veia. do cliente Por isso que eu falei que para a experiência. a tecnologia hoje é focada na experiência do cliente, né? E aí você resolve questões de experiência, questões de mau atendimento, porque os algoritmos hoje, eles são capazes de identificar uma discussão, um ponto de divergência. Pela minha forma de gesticular ou a minha intensidade que eu mudo, a minha facial, eu já eu entrei na loja num estado de humor e saí em outro estado de humor. Então, vai lá mais um relatório que eu posso ter. Mas por que esse cara entrou e saiu aborrecido da minha loja? Então, quantas pessoas saíram aborrecidas da minha loja hoje? E aí você vai ver, tem um índice muito alto de pessoas insatisfeitas saindo da loja, entram de uma forma, emocionalmente de uma forma, e saem de outra forma. Isso é interessante para mim, porque eu posso ter um colaborador que esteja me atrapalhando. Então, eu vou identificar através de algoritmos de expressão, né? Isso é muito comum hoje. Quando eu volto um pouco para a segurança, esses mesmos algoritmos, eles são capazes de captar gestos de furtos. Então, levantamento de casaco para guardar um objeto. Então, todos esses produtos somados do varejo, soluções que vocês possam imaginar, assim, olha, o que eu preciso hoje proteger ou alavancar dentro do meu negócio? Quais são as minhas principais dores? É comportamental? Eu preciso que no meu hospital eu preciso ter um enfermeiro naquele ponto específico do hospital. Aquela pessoa precisa estar ali. No momento que essa pessoa sai, ela já é alarmada porque ela saiu do posto de serviço. Então, você não pode ter ausência naquele setor, né? Por menor que seja o tempo, existe uma escala que você vai trabalhar junto com a CLT, junto com os direitos trabalhistas, tudo direitinho. Você programa isso. Até porque se a pessoa for exceder naquele ponto de escala, a inteligência vai avisar porque você programou. Olha, aquela pessoa está ali só por 4 horas. Já está no intervalo de descanso dela. Então, a parte de gestão vai receber um alarme para isso. Então, você consegue controlar até o descanso dentro da tua logística. Então, hoje, por isso que eu falo, dentro de uma indústria ou dentro de uma loja, a sua rotina hoje, que dependia de um olhar humano e uma ação que às vezes não é empática, né? Você tem que chamar a atenção toda hora da pessoa. Não falei que você tem que ficar lá. Eu te falei que você não pode ficar usando o WhatsApp. Vai aparecer. Então, se o seu funcionário na loja, ele fica no WhatsApp o tempo todo, desculpa, vai estar lá a fotinha dele, vai lá pro RH. Não precisa o gerente da loja mais se indispor com esse tipo de problema. E o seu jurídico está calçado, porque suas provas estão ali. Hoje, uma das maiores evidências é o sistema de segurança. Porque ele coleta todas as evidências necessárias em todos os cenários. Então, a gente tem que estar num ambiente extremamente controlado, com as regras bem claras para todo mundo, para que você tenha efetividade, produtividade, segurança, proteção patrimonial. Agora, tudo isso é embasado também na LGPD, né? Sim. Por isso que eu falo. Hoje, quando você programa um sistema de automação, além das necessidades de produtividade, você vai colocar as leis que protegem, porque não é para servir só o empreendedor, vai servir o empreendedor, o colaborador e o consumidor.
Sim. Então, o sistema ele está ali defendendo as 3 cadeias, né? Então, se houver um descontentamento ou uma falha do cliente, isso também vai ser guardado, isso também vai ser documentado e da maneira correta, né? E aí a gente acaba minimizando dentro do nosso jurídico vários tipos de problemas. Eu queria até acrescentar, além da LGPD, de todo o guarda-chuva dessas soluções, está coberto pela LGPD, está seguro disso? O principal software, o software core, né, que hoje é o software que faz o gerenciamento dessas inteligências, ele é o software com maior nota na América Latina em pentest. O que é pentest? É teste de segurança de penetração, ou seja, em nível de hackeamento, ele é o software que recebeu classificação A e é o software com maior classificação na América Latina para isso. Então, ou seja, além de estar coberto pela LGPD, o nível de segurança para que isso não seja interrompido é muito alto. E, pelo que eu estou vendo, hoje vocês fazem esses projetos customizados. Sim. Antigamente era tirar da prateleira e colocar em qualquer operação tudo igual. E hoje em dia você customiza de acordo com o tipo de operação? André, então, vou até falar um pouquinho assim. A Intelbras, hoje, é o maior fabricante do Brasil de tecnologia. E ela trabalha com várias verticais. Segurança, energia, redes de dados. Então, é a única fábrica que tem um conjunto de verticais que se convergem para você poder falar com todos esses protocolos. Você precisa fazer com que todos os equipamentos se conectem. Quando você tem todos eles de uma única marca, isso favorece muito que você tenha uma melhor performance dessa solução. Muitas vezes você pode agregar outras marcas dentro de uma solução, mas é o ideal, e a Intelbras hoje, ela nos dá, não só por capilaridade, ela está em todo o território nacional, nós temos distribuidores espalhados pelo Brasil inteiro, e nós temos os integradores, que no caso é a Bit 2000. A empresa, que a fábrica vai lá, né? Ela fabrica, a SDE distribui, ela mantém um estoque dentro da cidade do Rio de Janeiro para que eu possa ter um pronto atendimento para você de maneira rápida, no caso de um defeito ou uma adequação de solução. Eu não preciso esperar um estoque que vem de outro país. Não, eu tenho em 24 horas o produto que você quiser da Intelbras para montar para você. Isso é uma grande vantagem dos produtos Intelbras no Rio de Janeiro e no Brasil. É um diferencial competitivo muito grande. E aí, o que você falou, a gente pode, hoje, me fugiu agora, André, me ajuda na... A customização. A customização. E isso é cultural, né? A gente tem uma cultura no nosso consumidor que ele quer o melhor e não... Mais barato. E mais barato. E aí existe ainda pessoas, eu quero botar um sistema de câmera, compra as câmeras, colocam lá e elas ficam filmando do nada. Filma, mas acaba que não tem nenhuma programação por trás, eficácia. Ele usa aquilo de maneira não preventiva. Proibir, né? Não preventiva. Ele usa de corretivo. Se houver um sinistro, ele vai lá e olha e se resguardou pelo sinistro que já aconteceu. Hoje a inteligência, ela é o contrário, ela é preventiva. Antes de acontecer o fato, vou dizer para você mais um exemplo no varejo, né? Em grandes redes de supermercado hoje, a gente consegue identificar aquela pessoa que tem o vício de pegar uma garrafinha de uísque, de comprar uma picanha, né? Mas não passar pelo caixa, né? Essas pessoas são mapeadas, elas são identificadas e elas agora são acompanhadas. Então, ela entrou na loja, no momento que ela entrou na loja, a segurança já foi avisada. O indivíduo de camisa vermelha, ele é recorrente, taralá. Ele já vai sofrer um acompanhamento. E já foi provado, devido ao acompanhamento, que ele não volta mais naquela loja. Ele procura outra. Mas se ele procurar uma loja da mesma rede, esse indivíduo já furtou na loja 1, por favor, acompanhamento. Você não precisa mais criar um problema para o jurídico. Porque se eu estou sendo preventivo para o acompanhamento, eu não preciso esperar ele furtar para abordar e transformar aquilo num problema. Ele já vai ser de acompanhar. Quando ele botar a mão, ele já tem uma pessoa olhando para ele. Ele não vai tentar 2 vezes, 3 vezes. Então, a gente tem grandes redes hoje no Rio de Janeiro. São 3 ou 4 grandes redes de supermercados que a gente atende utilizando essas tecnologias. Quando eu falo para você, por exemplo, que hoje eu posso associar qual era o grande problema. É sempre o problema humano, né? O cara
pegava a picanha e botava o preço de carne moída, porque o cara do caixa era teu amigo. Hoje, o que acontece? Toda vez que você digita o código carne ou cerveja, atrelado ao ticket, tem uma foto. Então, sabe exatamente se foi carne moída ou se foi picanha. Então, não existe mais aquele como é que fala? Aquela turma do jeitinho. Não, ó, você é meu amigo no caixa, vou comprar 10 picanhas, tu bate como carne moída. Não vai passar mais. A pedalada acabou. A pedalada acabou. Por quê? Com o auxílio da tecnologia. E essas ferramentas, vocês podem ver o seguinte. A gente deu um exemplo do supermercado, mas isso pode ser para dentro de uma loja. Né? Qual é o tipo de produto que é mais furtado dentro da loja? Ou posso escolher também para trabalhar para o bem. Olha, qual é a cor que mais vende na minha loja hoje? Então a gente sabe que 90% das pessoas você vai saber no estoque depois pela contagem. Mas você tem que saber como em tempo real que todas as suas camisas vermelhas foram vendidas. E aí você pode imediatamente gerar um alarme. Preciso repor camisas vermelhas. Aí você, às vezes, o que acontece? No varejo isso é muito grande, é uma questão de eficiência no varejo hoje, é sinônimo de resultado. Se você não tiver eficiência de estoque, giro de mercadoria bem, você acaba acumulando na tua loja um estoque, né, um refúgio dentro da loja desnecessário. Até para ajudar no próprio VM, né? No visual merchandising, porque se está consumindo muito aquele produto, eu vou botar aquele produto em evidência para vender mais. Sim, tem certeza. E aí, todos esses procedimentos hoje, através de relatórios, são tudo relatórios gerenciais que são gerados a partir dos analíticos que a gente programa. E, na verdade, você pode até ir além. A Intelbras também possui hoje uma linha de painéis de LED. E aí, quando a gente fala em painéis de LED, às vezes a gente pensa em grandes áreas, né? Mas existem painéis de LED com o que a gente chama de pixel pitch menor, que são painéis de LED que podem ser usados em ambientes menores. E em tempo real, de acordo com as características do teu público, direcionar propagandas ao público que está majoritariamente no seu ambiente. Ou seja, você em determinado momento, o teu sistema, as tuas câmeras começam a dar uma curva majoritariamente masculina. E aí, aqueles vídeos que você está passando, que são aleatórios, de repente começam a ser impulsionados para uma demanda masculina. Bolas de futebol, desodorante masculino, e começa a direcionar as propagandas para o público masculino mediante uma análise feita pelas câmeras. Isso em tempo online. real. Em tempo real. A loja está mais cheia de homem, muda as propagandas. Você não vai ter que acionar o teu marketing para isso nem nada. Isso vai ser uma virada de chave instantânea. Temos já isso em prateleira. Estou viajando aqui, né? No meu negócio, por exemplo. O cara tá lá sentado fazendo uma formatação de franquia. Aí vai estar no momento de estar falando dos aspectos jurídicos. Aí eu tenho um LED lá na sala de reunião, pode estar passando alguma situação jurídica, por exemplo. Sim. Porque, André, é a mesma tecnologia que você vai usar hoje que tem no Instagram. Serviços para tudo. Né? No Instagram, o nosso celular tá aí para ouvir tudo que a gente tá falando, né? A gente saiu daqui e ele vai mostrar um monte de coisa pra gente. Falar a mesa 3 vezes, quando sair aqui, Intelbras hoje vai chover no meu Instagram, pelo amor de Deus. Eu não tô torcendo, não. Eu tô torcendo para chover lá no... Mas essas inteligências hoje que vão captar o áudio ou o comportamento, é para isso, é para auxiliar. Ou para você vender mais, ou para você prevenir alguma coisa, ou para você transformar algo mais efetivo. E hoje a gente tem cidades 100% automatizadas. Existem as cidades digitais, que são cidades um pouco menores no interior e tudo, que são 100% automatizadas. Você entrou com o carro, já foi feita a leitura da sua placa, sabe se você é daquela cidade, se Miguel você não Pereira tem isso. Miguel Pereira já tem isso. Você entra, ele vai te monitorar até você sair da cidade. O processo de Miguel Pereira passou pela gente. Português. Alguns outros municípios do Rio passaram pela gente também. Hoje são processos chamados de Smart Cities, onde a gente vai ter câmeras LPRs, né, que são câmeras para leitura de placa. Nenhuma placa entra ou sai daquele município sem ser identificada. E, inclusive, o banco de dados é integrado, em alguns casos, com um órgão público. Ou seja, se for uma placa com busca e apreensão emitido, assim que ele entra na cidade, já é emitido, olha, a polícia local já vai Mas com multa ali. pode entrar, né?
Ele tá liberado, pelo amor de Deus, senão eu não posso tirar o carro de Ainda bem. casa. Aí fica a critério do Eu programador lá. Eu de quem só, fez entro, eu só entro com a parte da identificação. O que acontece depois é com eles. Eu digo que A é A. Depois disso é tudo com eles lá. Mas recentemente a gente teve um caso também de uma Smart City que a gente está entregando, né? Vai ter aproximadamente 800 câmeras lá ao todo. É um município do Rio de Janeiro. Pode falar qual, não? Acho que já pode, porque o próprio prefeito Já de lá assinou o contrato? Já, e o próprio prefeito já foi anunciou? nas redes sociais, já, que é a Então, Prefeitura de pode. Queimados. Opa. E reconhecimento facial já está lá em atividade, tá? E já foi, inclusive, identificado um elemento procurado lá pelo reconhecimento facial, já foi abordado e tudo mais. Então, assim, a gente está vendo que esses processos estão numa crescente aqui no Rio de Janeiro e a inteligência está aí a nosso favor, né? Para apoiar, seja a demanda por câmera, seja a demanda por IoT, como a gente também pode falar desses processos de IoT para varejo, assim como a gente fala para Smart City. A Intelbras tem uma linha de IoT hoje para aferição atmosférica, por exemplo. Se eu tenho um negócio que é de rua ou então um negócio que é de eventos, vale a pena ou não eu fazer aquele evento no dia A, B ou C ali, porque eu estou vendo a condição climática e não vai ser favorável ao meu evento. Então, até nisso a tecnologia vai apoiar. Ô Carlos, a gente está falando aí de inteligência artificial, muita gente fala que a IA vai substituir o homem, vai substituir o trabalho, e você, como eu, a gente é preocupado com gente, né? Você vem do mundo colaborativo, de cooperativismo. Como é que você vê essa transição? Porque, obviamente, a IA vai tirar alguns cargos, mas também vai estar criando outros. Como é que você vê isso? Até porque esse ano a gente trabalha com a FGV no Project Field lá da garotada. A garotada, quando vai se formar, a gente é um dos orientadores de desafio. Ano passado, a gente deu como desafio para essa garotada do PDV ao PDX, do ponto de venda ao ponto de experiência. E esse ano, o nosso desafio para eles é como a inteligência artificial pode ajudar a gente com as ferramentas, não para substituir a figura do homem. Porque, por exemplo, numa mesa de reunião, por mais que a inteligência artificial, como eu vou falar com o Carlos e com o Jadir? Eu vou aprender aqui, mas a conversa muda, eu vou ter que sair da mesa para consultar de novo a inteligência. Eu acho que em algumas situações ela não vai substituir. Num tatame, num dojo, como a gente é aí das artes marciais, jamais a inteligência artificial vai lutar no meu lugar. André, eu acho que assim, a nossa natureza, ela precisa de contato. A gente nasceu precisando de estar perto de pessoas. Né? O grande problema da pandemia, né? E aí as pessoas falavam, então, o shopping vai acabar, o varejo vai acabar. A gente tem que conviver, né? A gente tem que estar no shopping, é isso aí. E provou que não acabou. Se usou muito, a gente ganhou muito, se perdeu muito com a pandemia, mas também ganhou muito com a pandemia, com o avanço de anos e anos com a tecnologia, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela não vai substituir o humano. Ela sempre vai apoiar você no seu dia a dia com mais eficiência. E essa questão da transformação, ela é muito nova. A gente que já foi tecnologia, não, eu que sou de tecnologia, eu estou há 30 anos nesse mercado, eu já fui especialista de telex, que depois virou fax, que depois virou Elas e-mail. nem sabem o que é telex. Elas nem sabem. Muita gente não sabe o que é fax, telex, né? Então, mas era como a gente se comunicava o dia a dia ali. Os jornais, por exemplo, uma transmissão que vinha de Paris para o Rio de Janeiro, vinha pelo telex, tinha um setor específico, o cara tinha uma fita ali que era toda perfurada, que transformava aquilo numa edição de texto numa folha que ia para o cara do Jornal Nacional para você ter um online, né? Uma resposta do mesmo dia. Então, assim, as transformações tecnológicas, elas vêm para nos gerar tempo melhor para experiências. Mas isso é para quem quer trabalhar, estudar, né? É para quem quer se aliar às inovações. Para quem não quer trabalhar, para quem não quer estudar, para quem não quer se aliar, sempre vai ser acho que é o maior desafio. O risco. Porque você precisa se atualizar e colocar essas disponibilidades de ferramentas, seja software ou ferramenta. O celular, né, há 20 anos atrás,
A gente que tá da época do 982, da Telerge, né? E imaginar quando as pessoas falavam que o seu celular tirava foto, passava e-mail, né? Que transformação foi essa aqui? Muita gente ficou desempregada? Sim, mas só aqueles que não tiveram resiliência para entender que o mundo moderno, você nasce com uma profissão, mas precisa aprender outra a cada ano, porque senão você vai ficar fora do mercado. Né? Então, a gente vê as especialidades hoje, você tinha pensamentos, eu me formei que eu vou ser engenheiro. Você era engenheiro por 30 anos. O resto da vida. Hoje você vai ser engenheiro por 2 anos, saiu da faculdade. Se você não aprender a utilizar um software, usar as ferramentas de recurso ali para desenvolver a sua atividade, você vai morrer. Né? Então, não é um problema da inteligência artificial, é um problema de comportamento e de cultura das pessoas em aderirem ou não uma nova fase. Perfeito. Entendeu? De vida, né? Quando eu vou dar algum treinamento, alguma capacitação, eu reforço que, assim, a natureza está para a evolução natural dos animais irracionais, como a tecnologia está para a evolução do ser humano. A capacidade de adaptação dos animais à natureza é equivalente à nossa capacidade de adaptação ao que a tecnologia vem nos proporcionar. A gente vê várias profissões extintas. O acendedor de lâmpada de poste, quando se acendia ali com lamparina ainda, né? E a gente vê profissões que podem vir a ser extintas. Mas a nossa capacidade, como o Carlinhos falou, mas de também resiliência... nascem novas, né? Como o Carlinhos falou. A gente tem essa capacidade. Eu mesmo também vim de telecom. E eu falava muito em telefonia. E migrei para TI e hoje a gente opera ali com inteligência artificial, com segurança eletrônica. Então, essa capacidade de adaptação, a capacidade de aprendizado do ser humano é a maior ferramenta que ele tem. Beleza. A gente fala muito aqui para o pequeno e médio empresário. Vocês aí estão falando só de coisa grande. Grandes hospitais, grandes supermercados, tudo mega. E eu que sou pequeno, eu consigo ter acesso a essas ferramentas para botar na minha loja ali, na minha operação, eu que sou pequenininho, porque vocês estão aqui só mostrando os mega. Agora vamos falar para o pequenininho. Não, o produto, André, ele é, como você falou lá atrás, customizado. Customizado. Então, a inteligência eu posso usar para o pequeno, para o médio ou para o grande. Você não tem uma grande diferença dessa ferramenta. Hoje é só uma questão de dimensionamento. Então, existe uma acessibilidade financeira para que você possa usar o recurso. Às vezes você precisa, não. E muitas das coisas, por exemplo, já é default do equipamento. Você só não sabe que tem. E aí é aquele negócio, o profissional que está te assessorando não te informou que o seu equipamento pode te dar aquela função. Então, eu deparo muito, por exemplo, hoje, questão da LGPD. Aí você faz um orçamento para instalar uma câmera numa padaria. Vamos dizer assim, uma padaria pequena, com 8 câmeras e tudo lá. E aí você tem um lugarzinho lá onde você guarda o equipamento. Tá? Aí você bota lá, bota aí uma senha que o cara da supervisão vai ver. Vou mudar o cenário, vou dar um condomínio. Um condomínio você tá lá, né, para pessoas e tal, estacionamento. Tal, você tem lá 8 câmeras. E aí você bota o equipamento numa sala e você bota lá uma senha para o porteiro. E aí o porteiro é o porteiro de manhã, um porteiro de tarde, um porteiro de noite. Você bota a senha de porteiro. Hoje você não pode fazer isso. Por uma questão da LGPD, você tem que associar aquele porteiro, você cria um perfil para ele dentro do equipamento, se ele pode só ver a câmera, se ele pode apagar a câmera, entendeu? Então, te dá segurança. E hoje, quando você tem um sinistro, quando é solicitado para você uma imagem, não se pede mais só a imagem, pede a imagem e o relatório de log. Porque se alguém tentou fraudar, toda hora a gente tem sinistro, toda hora a gente vai em cliente, por quê? Porque chegou lá, aí uma pessoa mexeu no equipamento. Antigamente você não sabia quem é, porque a senha era da área de TI. Todos os funcionários de TI usavam a mesma senha. Hoje não pode. Hoje a gente controla todas as entradas dos ambientes sensíveis com controle de acesso facial para evitar o quê? Quem entrou, como entrou. As instituições financeiras, os lugares de pontos sensíveis. Então, a solução ela é democrática. Entendi. E eu vou dizer para você que 60% delas já estão disponíveis no produto. Então, é como você contrata um médico.
É como você contrata um franqueador para o seu negócio. Às vezes você quer pagar um preço barato. E aquela pessoa não tem a vivência, não tem a experiência de estar em ambientes que proporcionam a evolução técnica dela. Porque produto é commodity, gente. Então, câmera e o gravador, ele é commodity. Você vai comprar, qualquer pessoa vai instalar. Agora, como você vai usufruir de todos os recursos é que é a grande diferença. Muito legal. E só para reforçar essa questão de pequenos negócios ou grandes negócios, focar em boa prática. Boa prática vai desde o seu prato de comida até lançar um foguete. Então, o equipamento que você está colocando ali, ele existem procedimentos, senha mínima. Eu sou o chato do protocolo. Quando a pessoa vai fazer, vou colocar um equipamento de 8 canais. Não, meu negocinho é pequeno. É pequeno, mas precisa da mesma segurança. Você precisa pensar grande. Então, vamos lá. A senha tem que ser de nível de segurança que atenda. Você tem que estar cercado. E deixa um recado assim, muito cuidado com fabricantes, tá? As pessoas às vezes olham, vão em sites na internet, não, tem uma marca aqui que eu não conheço, mas vou comprar. Os exploits, os chipsets de fabricantes desconhecidos, eles às vezes estão trazendo vulnerabilidade para a sua casa, não só para as suas câmeras, tá? Eles podem criar lacunas ali de vulnerabilidade, e às vezes você está no mesmo Wi-Fi de um DVR que você comprou, de um equipamento que você comprou, não sabe nem a procedência, e ele já invadiu a tua rede, e aí a sua digitalzinha lá no celular para abrir tua conta bancária, aquela criptografia que você imagina, já está na mão de terceiros lá e você não sabe onde teu problema começou. Maravilha. Eu acho que esse assunto a gente tem que levar lá para casa, para alguns eventos lá, para algumas reuniões, porque é um assunto inesgotável e super inédito e novo, né? E aí, se eu quiser contratar esse serviço, eu procuro o quê? A BIT 2000? BIT 2000. A BIT 2000. A BIT 2000 a BIT 2000 como integradora. Me dá o contato aí da BIT 2000. A BIT 2000 você pode procurar no telefone. Olha, antigamente era no telefone, 2106-1300. Ainda tem fixo. Ainda tem telefone fixo lá. E você pode ir através do nosso site, né? Que é www.bit2000.com.br. E nós estamos no Instagram, estamos no LinkedIn. E lá vocês vão ver vários projetos nossos de exemplo para poder acompanhar o dia a dia dos negócios aí, né? E a gente quer ajudar o varejo a se proteger, profissionalizar, a produzir mais com segurança e qualidade. Maravilha. Jadir, muito obrigado. Desculpa o atraso. Nada, gente. Carlinhos, tamo junto, obrigado. O samurai lá da academia. Vamos lá. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Gente.